quando as tempestades da vida nos levam à iminência de desistir de lutar sob a direção de Deus. Quando nos sentimos sozinhos, quando os mais próximos, com laços de consanguinidade, parecem a cada dia mais distantes, quando o nosso lar se torna um caldeirão de problemas sob os mais variados aspectos e o diálogo superficial nos faz sentir como estranhos no ninho, quando tudo parece estar fora de controle e uma tristeza nos constrange o coração, tornando-se mais raros os momentos de companheirismo e diálogo, tememos submergir no mar de dificuldades que se nos apresentam. Podemos passar, todos nós, por ciclos de adversidades das mais variadas origens, mesmo que as pessoas que nos cerquem tenham importantes valores, características frente às condições conjunturais, o suporte, apoio, orientação, aconselhamento mútuos são o caminho eficaz com a direção divina, permitindo-nos uma salutar experiência de vida com a pessoa com a qual escolhemos nos unir mediante o casamento, tornando-nos, a despeito das limitações próprias de cada ser humano e de que ninguém está isento de erro, de perder o foco, de desagradar a Deus pecando. Nunca é um objetivo fácil de ser alcançado, especialmente quando não se limita à atração física, mais próxima de um sentimento de paixão que do amor em seu mais estrito conceito. O amor não prescinde da presença física, do contato frequente e prazeroso, porém, seu maior propósito e característica é o bem-querer da outra parte na relação conjugal. O principal alicerce de uma união conjugal que norteia o direcionamento do lar é persistir numa conquista diária, sentindo o prazer maior que há em dar que receber, em entender que Deus, o Supremo Criador de todas as coisas, aquele ao qual nenhum outro se compara, é o Senhor sobre tudo e sobre todos, o único que tem o controle da história, e ele tem como um dos seus métodos didáticos permitir passarmos por provações, mas também por nos preocuparmos com nossas famílias, não se limitando ao seu âmbito restrito, marido, mulher e filhos, mas sempre dispostos a auxiliar, compreender, orientar todos os que compõem a nossa parentela de ambos os lados, mas mesmo assim os obstáculos se sucedem, por melhor que sejam as intenções, sentimentos, as preocupações de ambas as partes se sucedem. Não poucos enfrentam tais situações, muito mais aqueles que, por diferentes motivos, não possuem essa percepção. Não compartilhando suas dores, preocupações pessoais, não dividindo seu peso, amenizando a carga emocional, porque o que é dividido não pode pesar mais que o todo. Não é salutar compartilhar somente bons momentos, que não são a rotina de qualquer pessoa. A cada dia, as tensões, preocupações e desafios se sucedem na vida de cada um. A ansiedade e o contínuo estresse, os quais têm origem não só no contexto conjuntural, mas na nossa condição interior, nos afetam a cada um de modo particular. Assim, nesta oportunidade, desejo compartilhar um pouco da Palavra de Deus, citando os trechos bíblicos a seguir, suplicando a orientação do Espírito Santo,
quem nos traz o entendimento, nos restaura as forças quando nos sentimos sufocados por crescente ansiedade decorrente das tempestades pelas quais passamos, as quais tiram a paz do nosso coração. Comportando-nos não raro, sem disso nos dar conta como uma esponja a absorver preocupações com todos os que constituem não apenas nosso núcleo familiar, mas no âmbito de toda a nossa parentela, incluindo às vezes também outros que nos são caros, embora não façam parte do grupo parental. A despeito de tudo, cada vez mais raro se torna o autêntico amor real, o companheirismo em função do esfriamento dos corações. Aqui desejamos alertar contra os extremos, evitando sobrecargas de preocupações, não com a solidariedade, a qual é uma expressão de amor agradável a Deus, mas absorvendo as tensões consequentes à má acomodação ou despreparo de outros. A cada dia mais desafiadores se apresentam os desafios. Todavia, a palavra de Deus, a Bíblia, é para nós como um farol a nos guiar em tempos sombrios, e então percebemos que há, a despeito de tudo, uma luz no fim do túnel. Esse farol não tem a finalidade de nos desviar a atenção para aspectos externos a nós. Pelo contrário, age no nosso coração como bálsamo, fortalecendo-nos e acalmando-nos em meio às tempestades, as quais, como dissemos, são um dos meios pedagógicos do nosso Deus a nos preparar para o amanhã que só a Ele pertence, de modo que transponhamos o vale pelo qual todos passamos, fortalecidos e conduzidos pelo único caminho, Jesus Cristo, a porta estreita, mas a única que nos permite acesso à verdadeira paz, à verdadeira vida. Nosso Deus nos exorta a usarmos armas espirituais que nos concede para participarmos da batalha espiritual na qual todos estamos envolvidos, enquanto na carne, sob o seu comando, o Senhor dos Exércitos, com oração constante em espírito, vigilância, jejum, leitura e compartilhamento de sua palavra, alimentando a fé. Nosso Pai Celestial nos ama a ponto de haver concebido um plano de salvação desde os tempos da eternidade, pelo qual seu Filho unigênito veio em carne, substituindo-nos no madeiro, que era o nosso lugar, pagando o nosso impagável débito diante da lei do nosso Criador, que exige o derramamento de sangue humano imaculado, inocente, e não havia um justo sequer, conforme Romanos capítulo 3, versículos 10 a 11. Nenhum que busca a Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis, conforme Romanos capítulo 3, versículos 11 a 12. E, como está escrito, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Nosso Salvador cravou a fatura do nosso débito na cruz. Assim, ele morreu por todos, mas salvou a muitos. Porque somente os que nele creem recebem a quitação do seu débito. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro, sendo nós pecadores. Assim está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 20. Passemos agora a compartilhar o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, versículos 35 a 41, uma das muitas ocasiões onde a Bíblia nos mostra que nosso Deus é o Deus do impossível e tem o controle absoluto sobre tudo, derrubando todos os gigantes à nossa frente e acalmando as tempestades pelas quais passamos. Passemos então a compartilhar a leitura
do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, versículos 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre a almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse mesmo Deus, aquele que curou uma mulher que padecia por longos anos de um sangramento vaginal contínuo, que conforme a lei dos judeus ela tornava impura, ela não podia tocar, estar participando de nada, porque era um estado de impureza, ela é considerada impura. No entanto, ela creu que se apenas tocasse na roupa de Cristo, seria sarada. Foi quando Cristo, andando em meio à multidão, ele perguntou aos seus discípulos, aos seus apóstolos: alguém me tocou, quem foi? Mas, Senhor, tanto nos rodeiam, tu nos perguntas quem te tocou? Então ele disse: porque eu senti que de mim saiu poder. E virando-se a mulher, confessou que era ela, e disse: vai, porque estás curada. Muitos outros exemplos a Bíblia cita, que Deus é o Deus do impossível. Ele é quem deve ter o domínio, o controle absoluto da nossa vida, de nos dirigir e enviar o seu Santo Espírito para fazer morada em nosso coração, para que não vivamos nós, mas Ele viva em nós, que sejamos templo dEle, que segundo a sua misericórdia e condução do Espírito, nos permita servi-lo e sermos usados conforme o seu propósito. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.